O batismo é um sinal, é um sacramento de muitos sinais. Por exemplo, a vela do batismo, a luz de Cristo, né, que a pessoa recebe no batismo, normalmente deve acompanhá-la durante toda a vida. Na primeira Eucaristia, a pessoa recebe uma outra vela, ou a mesma vela pode ser usada para dizer que a fé cresceu. A criança cresceu e a fé dela também amadureceu. No sacramento da Crisma, uma outra vez, recebe esta luz, né, para dizer que a fé evoluiu. E um costume antigo diz que na hora da morte a pessoa recebe a vela na mão, para dizer que a fé que a pessoa recebeu no batismo a acompanhou durante toda a vida, até o momento da morte, o momento do encontro último com Deus. Em algumas igrejas alemãs se faz a entrega da vela também no sacramento do matrimônio, para que a pessoa em casa possa recordar que há uma luz que conduz a vida matrimonial, Cristo. Não é outra luz, é Cristo que conduz a vida matrimonial. E o amor humano por si só não basta, é preciso estar revestido do amor sobrenatural, né? Depois há um outro símbolo interessante, que é a veste branca. A criança vai ser batizada com a veste branca, depois, na primeira Eucaristia, retorna com a veste branca, depois, para receber o sacramento do Espírito Santo, retorna com a veste branca, no matrimônio de novo a veste branca e na hora da morte a veste branca também. Para lembrar que a pureza recebida no batismo foi guardada, que a pessoa procurou conservar-se na graça de Deus, procurou ser fiel àquilo que recebeu no seu batismo. Um outro sinal que eu gostaria agora de comentar um pouco mais é o sinal da cruz. O apóstolo Paulo fala sobre a sabedoria da cruz. Quando somos assinalados aqui na fronte, né? Nós fazemos o sinal na testa da criança, depois os pais e padrinhos fazem também, para que ela receba esta sabedoria da cruz, né? Ela receba desta sabedoria da cruz de Deus, que ela não se deixe durante a vida guiar pela sabedoria do mundo, mas seja a sabedoria de Deus que a conduz, a sabedoria da cruz. Na cruz há uma sabedoria, no sofrimento, na dor há uma sabedoria. E a cruz é apenas uma passagem, ela não é lugar de morada, ninguém mora na cruz. A cruz é uma passagem para uma realidade bem mais interessante, claro que é a ressurreição, estão ligadas, não é? Mas a cruz é apenas passagem, ninguém mora na cruz, não é? Esse sinal, já no Antigo Testamento se fala em sinal. Quando Caim matou Abel, Caim, diante de Deus, disse: eu cometi um grave pecado, matei meu irmão. E então Deus exilou Caim e ele disse: olha, onde eu passar, que as pessoas souberem que eu cometi esse crime, eu serei punido, vão me matar. E Deus é justo, mas também é misericordioso. Deus fez um sinal, disse: eu vou fazer um sinal em você, vou deixar com este sinal, e as pessoas vendo esse sinal saberão que houve misericórdia da minha parte com você e não vão lhe castigar e não vão lhe matar, tá certo? Então é interessante este sinal, né? Também quando houve a noite da morte das crianças no Egito, Deus pediu que as pessoas assinalassem as portas com o sangue de um cordeiro, para dizer: esta casa aqui, ela pertence a Deus. Esta casa aqui está marcada na porta com o sinal, com o sangue do cordeiro, então nela não pode entrar o anjo da morte. Belo, muito belo isso, né? A criança é assinalada como se fosse uma casa. Aliás, São Jerônimo trata da pessoa como se fosse uma casa, não é? E o apóstolo Paulo também diz: nós somos morada, não é? Morada onde habita Deus, não é? E trata dos sentidos, São Jerônimo trata dos sentidos como sendo as grandes portas por onde pode entrar tanto o pecado quanto a graça, não é? Depois, este sinal é posto na testa, né? O rosto
revela muito sobre nós. Se estamos tristes, se estamos alegres, se estamos em paz, se estamos irritados. É um pouco o cartão de visita, não é? Então, colocar este sinal na testa da pessoa tem um significado muito profundo, né? Marcar a vida dessa pessoa com o sinal de Deus. Ela será marcada. A partir de agora, ela pertence a um rebanho, a uma pertença a uma comunidade, né? É algo muito belo este sinal. Na Bíblia, quando Jesus fala do hipócrita, o hipócrita é aquela pessoa que não apresenta o seu rosto. O hipócrita, porque hipócrites do grego é uma máscara, né, que as pessoas colocavam no teatro. Então, o hipócrita é aquele que se relaciona sem apresentar-se como é, se apresenta sempre com máscaras. O cristão não. O cristão, além de apresentar o seu rosto nu, não é, apresentar-se como é, apresenta-se com o rosto marcado por um sinal sobrenatural. Há uma certa sobrenaturalidade que deve acompanhar a vida cristã. Nós não fomos criados para viver de qualquer jeito. Há um sinal. E este sinal deve aparecer em nós quando nós falamos, quando nós nos vestimos, quando nós nos comportamos, nos relacionamos, pelo modo como tratamos os outros. Este sinal da nossa pertença a Cristo deve aparecer no nosso dia a dia. Então, caros irmãos e irmãs, este sinal de Cristo nos revela também, além dessa pertença, uma certa finalidade, não é? Uma certa, entre aspas, vou usar a palavra de Agostinho, embora hoje não seja tão usada, mas a chamada predestinatione sanctorum, não é? Uma certa, entre aspas, predestinação para a santidade. Hoje não é a melhor palavra, talvez, mas uma finalidade última do homem, que é a santidade, né? Esta marca deve nos mostrar que fomos criados para a santidade, nos recordar sempre. Então, tire foto quando for batizar seus filhos, filme, para depois você recordar para ele a beleza do dia do batismo, que não é uma simples festa ou ritual, mas é algo de muita profundidade, é um mergulho na graça de Deus. A partir daquele momento, ele passa a viver segundo a graça de Deus e segundo uma outra lógica, que não é a lógica desse mundo. Ele passa a viver conforme a lógica do reino de Deus. Ele pertence a um outro reino. Mesmo morando aqui, dizem os padres da Patrística, nossa pátria é no céu, nossa pátria verdadeira é no céu. Nós nos comunicamos com esta linguagem, mas o nosso idioma por excelência é o amor de Deus, não é? Nos vestimos com esta veste no dia a dia, mas a nossa veste, diz o apóstolo Paulo, é uma outra. Então, nós vivemos aqui, mas não somos daqui. Estamos aguardando ansiosamente, como diz o apóstolo, o dia da nossa posse, né? Entre aspas, da pátria definitiva. Um grande abraço para todos, espero ter ajudado a aprofundar esse tema do batismo, que seja também, você pode reproduzir esta pequena palavra nos encontros de batismo que você faz na sua paróquia, né? É um pouco uma colaboração, uma humilde contribuição para a reflexão sobre este sacramento que é tão importante na vida cristã. Esse vídeo continua, porque numa terceira parte agora nós vamos falar sobre a água. O que significa esse momento, né, central? Batizar, baptizo. Vamos voltar a este tema.